Shalom, shalom, amados, a paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo a mais um episódio, Rogério, do Zaitcast. Olha eu errando aqui, os irmãos me perdoam. Do Zaitcast, estamos no episódio de hoje. Nós vamos falar sobre o jejum Meat Meat. Um tema extraordinário. Mas antes de começarmos, eu vou te pedir para você se inscrever no nosso canal, dê o like, compartilhe essa live, ative o sininho em todas, amados, e faça parte desse mover aqui do nosso canal. E para falar sobre esse assunto, o jejum Meat Meat, estamos mais uma vez com o nosso pastor Rogério Zait. A paz do Senhor, pastor, tudo bem? A paz, pastora Keila. Estamos bem, graças a Deus. Mais um episódio, né? Episódio número 14. Já é, né? Porção dobrada, 7 Ô, vezes glória. 2, 14. 2 ciclos aí de 7. E estamos aqui para compartilhar um pouquinho, né, de temáticas como essa, que são tão abrangentes, sobre o jejum. E que, de alguma forma, queremos ser um canal de bênção na vida das pessoas, um canal de discernimento da parte do Eterno. Amém, pastor. E para começarmos, pastor, vamos para a pergunta primordial, né? A pergunta-chave. O que é o jejum? Muita gente tem dúvidas, né, sobre o jejum, mas, de fato, o que é o jejum? Olha, pastor, o jejum, na realidade, ele é o jejum tradicional que a gente fala, ele é uma abstinência alimentar. Então, o jejum que todos fazem, a maioria faz, jejuns tradicionais, que a gente chama também de jejum espiritual, teologicamente falando, ele é um jejum bíblico, espiritual, e ele está ligado à abstinência alimentar. Então, o jejum, ele é uma abstinência alimentar. É a pessoa deixar de comer determinados tipos de alimentos para iniciar um propósito da parte do Eterno. Claro que existe uma diferença entre jejum e propósito, vou falar. Mas quando eu falo de iniciar um propósito, é iniciar um objetivo através daquele jejum. Então, todo jejum, ele é uma abstinência alimentar e que carrega um objetivo. Então, todas as pessoas, a gente vai falar mais sobre isso, precisam entender. O jejum é uma abstinência alimentar. A pessoa, ela deixa de comer determinadas coisas. É óbvio que o jejum espiritual, ele vai envolver a abstinência alimentar e outros elementos também congregantes, agregacionais. Tá? Mas basicamente falando, o jejum, ele é sim uma abstinência alimentar e que consequentemente vai ter agregações espirituais envolvidas. Amém. E pastor, o senhor falou aí sobre propósitos, né? Qual é a diferença entre jejum e propósito? Porque nós sempre ouvimos, vou entrar num propósito de jejum, vou fazer um propósito tal, né? E muitas vezes as pessoas confundem, elas não sabem diferenciar um do outro. O jejum tem a ver com o propósito tem a ver com jejum ou não? Eles são distintos? Na realidade, assim, no jejum, você abstém de alimentos. Já no propósito, você pode abster-se de qualquer coisa. Entende? No jejum, você se abstém de alimentos, mas no propósito, você pode se abster de qualquer outra coisa. Então, assim, quando a gente faz um propósito, a gente abre mão de alguma coisa que a gente gosta. E nem sempre é o alimento. Você pode abrir mão de uma maquiagem, você pode abrir mão, existem jejuns que são jejuns cosméticos, por exemplo. Eu decidi essa semana não me maquiar, por exemplo, a mulher. Um jejum sexual, um jejum, na realidade, ligado ao cibernético, tecnológico. Quer dizer, esse jejum, ele está ligado a um propósito. Agora, o jejum espiritual tradicional é se abster de alimento. Agora, no propósito, você se abstém de qualquer outra coisa. E isso é muito importante. Então, pastor, eu vou jejuar, mas eu vou deixar de assistir televisão nesse período. Eu vou deixar de comer jejum, mas eu vou deixar de assistir televisão. Propósito.
Entende? Então, o jejum é abstinência alimentar. O propósito, você se abstém de diversas outras coisas. E o propósito também pode sim estar ligado a um objetivo definido pelo Espírito Santo ou pela própria pessoa naquilo que ela quer buscar da parte de Deus. Amém. Você que está chegando agora, compartilhe essa live, dê o seu like, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho em todas, compartilhe, gente, porque é informação, né, pastor? É estudo, é palavra do Senhor, é entendimento, como diz na palavra, né? O meu povo erra por falta de conhecimento e por não conhecer o poder de Deus. Então, né, nós estamos aqui para trazer um pouco de conhecimento, para compartilhar algo da parte do Senhor para a vida de cada um de vocês. Shalom a todos que estão chegando agora. Deus abençoe a vida de cada um que está participando dessa live, né? E o tema de hoje é o jejum meat. Nós já perguntamos aqui para o pastor o que é o jejum, qual é a diferença de propósito e jejum, que ele acabou de responder. E eu vou fazer outra pergunta. Pastor, quais são os tipos de jejum? Existem diversos tipos de jejum, pastor? Existem diversos tipos de jejum, tá? Claro, nossa, existem diversos tipos de jejum, mas dentro dessa definição aí que você falou, dos tipos, existe o que a gente chama de jejum espiritual. E isso é para todos aqueles que querem experimentar das profundezas de Deus, mas geralmente tem 4 modalidades de jejum na classificação geral que a gente fala, tá? Primeiro, o jejum completo é a abstenção total de alimento e de água, e a gente vai perceber isso, que Paulo fez um jejum assim lá em Atos capítulo 9, versículo 9, um jejum total de abstinência de alimentos e de água, é o jejum completo, você pode fazer esse jejum total, ele pode durar no máximo 3 dias, não pode passar disso. Passando disso, você precisa já beber água, senão seu corpo os órgãos entram em múltipla falência. Existe o jejum também parcial, que é a abstenção de alimentos sólidos, mas a pessoa continua bebendo água. Então, Jesus, por exemplo, Mateus capítulo 4, Lucas capítulo 4, ele deixou de se alimentar, mas com certeza ele bebeu água. Não há no texto dizendo que ele teve fome, mas com certeza ele bebeu água. Então acredita-se que esse jejum foi assim. Moisés também praticou esse jejum, abstenção de alimento sólido. Mas também a pessoa precisa entender que dependendo do nível de jejum, ela vai precisar lá na frente também beber água. Então, o completo é sem água, sem alimento. O parcial é sem, na realidade, sem alimento sólido. Então, a pessoa continua bebendo água, mas não se alimenta com alimentos sólidos. Existe um jejum também que é chamado de jejum determinado, ou seja, é um jejum feito por quem não pode ficar sem ingerir alimentos. Interessante. Tem pessoas que não podem ficar sem ingerir alimentos, então esse jejum é chamado de determinado. Dessa maneira a pessoa escolhe, por exemplo, ficar sem comer doces, alimentos industrializados, carnes, alimentos estimulantes, ou seja, ela abre a mão de alguma coisa que ela gosta de comer. É o jejum determinado. Ela não pode deixar de comer, mas em contramão, ela pode deixar de se alimentar de determinados alimentos e que vão ajudar também ela a fazer um jejum. Ela não consegue fazer um jejum total, ela não consegue fazer um jejum parcial, mas ela consegue fazer um jejum determinado. E existe o 4º jejum, que é a modalidade, que é o jejum à base de líquidos. Ou seja, é o jejum onde se ingere somente líquidos, como água, caldos, sucos, chá sem açúcar. E esse jejum também, ele é poderoso a nível fisiológico, mental, emocional e espiritual, quando há agregações de situações que nós vamos falar. Isso é bem verdade, né? Às vezes a gente fala assim, mas existe pessoas que não podem ficar sem comer? Existe, gente. Tem pessoas que não tá com uma deficiência no corpo e não podem ficar sem comer, né? Pastor, como que a gente se inicia um propósito de jejum? Como que a gente se prepara?
como nós devemos nos preparar para um jejum espiritual? Pastora Keila, para a gente se preparar para um jejum espiritual, existe aí elementos. E a gente precisa entender isso. Porque muitas pessoas, elas querem fazer um jejum, mas não sabem como, tá? Elas não sabem como fazer esse jejum. Então, primeira coisa, ela tem que orar. Pedir uma orientação para o Senhor. Ore, pergunte ao Senhor qual é o tipo de jejum que Ele quer que você faça. Segundo, dependendo do contexto fisiológico da pessoa, é importante ela consultar um médico. Por quê? O médico ele vai fazer avaliações de modo que a pessoa ela vai ter ali uma gabaritagem, ela vai ter uma instrução médica sobre o fator fisiológico, se ela pode ou não fazer, por exemplo, um jejum prolongado, igual Jesus fez, de 40 dias. Terceiro, tem que determinar o tempo de jejum. A pessoa precisa entender isso. Quarto, decida o que não comer. Aí é o jejum determinado também, tá? Quinto, organize a agenda. Por quê? Porque dependendo, essa é a nossa maior dificuldade hoje de jejuar. Da minha esposa, porque nós somos pastores, nós temos várias atividades e muitas vezes eu tenho que organizar minha agenda, porque às vezes é família, às vezes é igreja, é questão alimentar que vai ser feita e nós muitas vezes ficamos limitados para fazer jejuns prolongados. Jejuns curtos, não. Mas o jejum prolongado, sim. Então, organize a sua agenda. Isso vai te ajudar a fazer um jejum, a se preparar. Em sexto, realize refeições leves antes de começar o jejum. Então, já vai preparando o seu corpo para fazer um jejum, por exemplo, mais prolongado, 7 dias, 14 dias, 21 dias, 28 dias, 35 dias, 42 dias. Esse jejum prolongado, geralmente você tem que fazer refeições leves. Vai acostumando o seu corpo nesse estado jejuacional. Tá? E o outro tem que estabelecer o objetivo, porque irei jejuar, porque eu estou entrando nesse propósito de jejum. Tudo isso, queridos, faz parte de uma vida jejuacional. Tá? A Andréa Barbosa está compartilhando com a gente aqui. Há 11 anos atrás, depois de 3 abortos, fiz um propósito com o Senhor de jejuar durante 40 dias. Para que eu recebesse a minha bênção de ser mãe de uma menina. Ela já tinha menino, mas ela queria ter uma menina, né? Legal. E Deus concedeu a filha dela, Isabelle Vitória, né? Que é uma menininha hoje, né, pastor? Sim. O compartilhamento, gente, vocês podem compartilhar. Por que devemos jejuar, pastor? Tem muita gente que, antes do senhor responder... Tem muita gente, né, só para explanar nessa live, que não acha necessidade nenhuma de jejuar. Que ela fala assim, não, Jesus já veio, Jesus já pagou o preço por nós, né? E acha que, não precisa, é só, né, a gente acreditar em Deus, em Jesus e tal. Mas por que devemos jejuar? Para quebrar esses argumentos que as pessoas falam. Muitas vezes pessoas que estão na igreja, né? E elas vêm com essas argumentações. Não tem necessidade, né, de jejuar. Por que devemos jejuar? Toda pessoa que fala que não deve jejuar, ela é pré-determinista. E os pré-deterministas, eles têm um agravante. Por quê? Porque se não precisa fazer mais nada, para que Deus mandou profeta para corrigir o povo? Se não precisa fazer mais nada, para que Deus estabeleceu escritos comportamentais de vida? Se não precisa fazer mais nada, para que a gente ora então? Se não precisa fazer mais nada, para que a gente lê a Bíblia? Já está tudo definido. E se está tudo definido, você não precisa fazer nada. Então, por que a gente jejua? Porque, na realidade, nós não temos uma vida pré-determinada no sentido, eu não preciso, pronto, entreguei minha vida para Jesus, resolveu tudo, não faço mais nada. Não. Uma vez que você entrega a sua vida para Jesus, vamos colocar assim, você jejua por propósitos estabelecidos, estabeleça propósitos, defina propósitos. Eu vou jejuar por algo na minha vida particular, como a irmã disse aí, ela jejuou para ter uma menina, uma filha. Então, por exemplo, Davi de Meller, o rei Davi, jejuou pela vida de seu filho, lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 16. Porque ele tem um filho com Betseba, o primeiro filho é um filho de um pecado sexual, e ele jejua. E esse jejum não
Não funcionou, porque aquela criança seria bastardo. E Deus não permitiu, porque traria problemas para Israel. Depois Josafá, ele jejua como clamor pela uma nação. 2 Crônicas 23. Então você jejua pela sua nação. É um propósito. Depois Daniel, ele jejua para obter resposta à sua oração. Em Daniel capítulo 9, versículo 3. Pastora Keila, as pessoas confundem jejum de Daniel com dieta de Daniel. A dieta que ele faz no capítulo 1, na realidade é para uma mudança alimentar, para não se contaminar com as iguarias do rei, mas ele não fez um jejum especificamente falando. Agora, em Daniel capítulo 9, ele vai fazer um propósito de jejum de 21 dias para que o Senhor pudesse dar para ele respostas em relação às profecias apocalípticas de Irmiahu, das 70 semanas de Jeremias. Então ele jejua para obter respostas. Esther jejuou para falar com o rei. Olha só, Esther capítulo 4, versículo 16, Esther vai jejuar para que ela pudesse entrar na presença do rei. Neemias jejua por arrependimento de pecados, Neemias 9:1. Então você pode orar, jejuar em prol de arrependimento de pecados. Jesus jejuou para vencer tentações. Mateus capítulo 4, versículo 2, Lucas capítulo 4 em diante. Você pode jejuar para vencer as tentações na qual você está sendo pressionado. Paulo e Barnabé jejuaram para escolher os líderes da igreja. Atos capítulo 14, versículo 23. É importante jejuar para escolher a liderança que vai ser levantada em determinada igreja. Então perceba, existem diversos propósitos de jejum na Bíblia e é por isso que a gente deve jejuar. Pastor, eu quero jejuar para a cura do meu filho, eu quero jejuar para a libertação da minha esposa, eu quero jejuar por uma porta financeira de excelência, eu quero jejuar para receber um dom. Isso tudo é digno e isso tudo é necessário. Então tenha uma vida jejuacional, jejuada, e você certamente vai viver coisas tremendas. O Desaquel está falando assim, tem uma dúvida, quando recebo uma bênção, posso fazer jejum de agradecimento a Deus? Vai ter essa pergunta aí. Vai ter? Vai ter. Então tá bom. Só dá uma olhadinha aí. Uhum. Amém. O pastor, nós vamos abrir agora, né, no dia de hoje, um jejum. E tem muitas pessoas aqui, dei uma pausa porque eu fui ler aqui os questionamentos das pessoas e a maioria está perguntando qual o horário do propósito do jejum de 40 dias. Nós vamos abrir esse jejum a partir de hoje de 40 dias. E qual é o melhor horário para abrir jejum? E dentro disso o Senhor já vai explicar esse propósito que nós entraremos no dia de hoje. Sim. Não é verdade? Então, por exemplo, o jejum, o melhor horário para abrir um jejum, biblicamente falando, é no pôr do sol, que é o horário que inicia o dia. Então é a partir das 18 horas. Porque a partir das 18 começa-se um novo dia. Então a gente começa jejuando a partir do pôr do sol, a partir das 18 horas. Então, por exemplo, nós vamos iniciar um jejum que é chamado jejum OMAD. Esse jejum, ele é um jejum de 23 horas consecutivas com uma janela de 1 hora de alimentação. Então, por exemplo, nós vamos iniciar às 18 horas, vamos encerrar ele às 23 horas do outro dia, faz 1 hora de alimentação e volta para o jejum de 23 horas de novo. Entende? Então, 23 horas jejuando, 1 hora se alimentando. Claro que você não vai se alimentar 1 hora, é modo de dizer, mas você pode, né, comer ali e também não vai ficar comendo um monte de besteira, coisas pesadas, porque isso não vai resolver, até por causa do propósito também de jejum, que é mortificar a carne, fazer a sua velha natureza morrer. Então você jejua 23 horas, 1 hora de alimentação, volta para o propósito de novo. Reinicia o propósito às 23 horas. Serão 40 dias de jejum OMAD. Ou seja, 40 dias jejuando 23 horas com uma janela de alimentação de 1 hora somente. Tá? Então, qual é o horário de abertura desse jejum? Às 18 horas. O jejum sempre se inicia às 18 horas. Geralmente é assim que a gente faz. Amém. Pastor, e tem ofertas no jejum? Existe ofertas no jejum? Qual é a oferta do jejum? Como que funciona? Pastor, existem 2 tipos de ofertas que você pode fazer no jejum. Por exemplo,
E Deus colocou no meu coração para mim fazer 40 ofertas nesse período jejuacional. Então, nesse propósito de jejum, eu vou fazer ofertas financeiras. 40 dias jejuando, orando e ofertando pelo propósito específico que nós estabelecemos, por exemplo, nesse jejum que nós vamos fazer, que é desatando o sobrenatural. Agora, a oferta também, existe essa oferta financeira que você pode fazer e estabelecer, e existe também a oferta da sua vida. Porque você pode... O que é uma oferta de jejum? É algo que você oferece para Deus. Deus, eu estou jejuando, porque eu estou ofertando a minha vida no teu altar. Eu estou ofertando a minha história no teu altar. Então, esse jejum, tá? Esse jejum, ele é um jejum que você oferta ao Senhor. Senhor, eu estou ofertando esse jejum ao Senhor em propósito da minha vida. Eu estou entregando a minha vida ao Senhor. Faça aquilo que o Senhor quer fazer na minha vida e através da minha vida. Agora, existe também a oferta de jejum ligada a questões de propósito financeiro. Por exemplo, eu vou fazer o jejum e eu vou ofertar financeiramente nos 40 dias. Aí vai depender da quantidade de dias que você faz jejum. 7 dias, 14 dias, 21 dias, 28 dias, 35 dias, 42 dias. Aí é você e Deus. Tá? É assim que a gente faz. Pastor, o jejum, ele é um ministério? Existe ministério de jejum nesse sentido? Existe ministério de jejum. Por quê? Jejuar, todos têm que jejuar, pastora. Mas existe pessoas que carregam a unção, o ministério da prática de jejum. São pessoas que têm um ofício espiritual, ministerial, serviçal da parte do Senhor para jejuar. Todos temos que jejuar, mas tem gente que tem um ministério de jejum. É igual a oração, todos têm que orar, mas tem gente que tem um ministério da intercessão. Então o ministério de jejum é algo muito poderoso. Por quê? Porque pessoas que têm esse ministério, pastora, elas impulsionam a vida de outras pessoas. Pessoas que têm esse ministério, elas, na realidade, elas entram no mundo espiritual. Pessoas que têm o ministério de jejum, elas são ativadas e ativam os outros espiritualmente falando. Então tem pessoas que têm um ministério de jejum, que é uma unção específica da parte do Senhor para a pessoa realizar determinados jejuns que outros não conseguem. Pode perceber, tem gente que não consegue jejuar a nível prolongado, mas a pessoa que tem ministério, ela faz isso facilmente, porque ela carrega uma unção, uma habilidade, uma capacidade da parte do Eterno para fazer tal coisa. E isso é tremendo. É a Giovanni. A Cintia Bispo está falando, começa às 18, come às 23. Minha irmã, presta atenção. Eu falei bem específico, ouça. O jejum começa às 18 e ele tem uma janela, ele é 23 horas de jejum, faz a conta. Então você vai começar às 18, vai encerrar às 17 do outro dia. São 23 horas de jejum, encerra-se às 17, das 17 às 18, uma janela de alimentação. Aí você pode comer. Aí você pode comer. Então, das 18 às 17, uma janela de 1 hora, volta, reinicia o jejum às 18 de novo. É assim. Pode falar, pastora, desculpa. E nesse jejum, você não evitar alimentos ultraprocessados, industrializados, né, pastor? Sim. Ter uma alimentação um pouco mais natural do que você tem normalmente, né? Nesse jejum que nós vamos iniciar agora. A Ai, cadê? Ela estava aqui. Giovanelli. Ela estava perguntando para quem nunca fez um jejum de 40 dias, né? O que ela deve fazer para quem nunca fez um jejum de 40 dias? Ela pode fazer um jejum de 40 dias, mas com um tempo de duração menor, diário, por exemplo. Sim. Então ela pode fazer um jejum 40 dias, mas ela pode fazer um jejum de 3 horas, de 6 horas,
Ou o Pegar, período por que ela exemplo, conseguir, né? até onde que ela conseguir. Pega das 6 da manhã, vai até o meio-dia, pega ou das 18 horas até a meia-noite, que ela estiver acordada. Ou pode fazer das 6 da manhã até o meio-dia, da meio-dia até as 6 da tarde. Então você pegue um horário aí, não precisa fazer as 23 horas de jejum, mas você pode fazer, na realidade, um período mais curto, na qual você possa estar participando desse propósito. Olha, gente, o jejum vai começar às 18 horas de hoje, tá? Vão ser 40 dias. Então, hoje a gente vai abrir a janela de 18 horas nesse propósito de 40 dias. Aí, você vai jejuar até amanhã, às 17. São 23 horas de jejum todos os dias, durante 40 dias. Então, de um dia para o outro, você vai jejuar das 18 horas da tarde até no outro dia, às 17. Você vai entregar o seu jejum às 17 e você vai poder comer das 17 às 18 de novo. Novamente, às 18 você entra em jejum, somente no outro dia, às 17, você entrega o jejum e come das 17 até às 18 e inicia e assim por diante, os 40 dias. Entendeu? Tem mais alguém com dúvida em relação a esse jejum que nós vamos começar hoje? Se tiver, posta aí a sua dúvida que a gente vai explicando até vocês entenderem, tá bom? Em nome de Jesus, tá? Porque nós queremos deixar claro como que vai funcionar esse jejum, tá? Pastor, quanto tempo deve durar um jejum? Quanto tempo deve durar um jejum? Quanto tempo? Na realidade, o jejum dura o tempo que você estabelece para fazer. Uhum. Então, por exemplo, nós estabelecemos um jejum, que é o jejum OMAD, que ele vai ser de 23 horas. Sim. E ele vai durar 40 dias. 40 dias. Então, foi o propósito que a gente de 23 estabeleceu. horas com 40 dias de prazo. Então, quando der 40 dias, é encerrado esse jejum. Então, você pode fazer um jejum de 7 dias, você pode fazer um jejum de 14 dias, de 21 dias, de 28 dias. Aí é você e Deus, é o propósito que você estabelece diante do Senhor. Você pode fazer um jejum de um dia também, o dia inteiro, 3 dias. Uhum. Então, você estabelece o prazo de validade do jejum. Nosso prazo de validade é 40 dias. É 40 dias. E o tempo de jejum diário, 23 horas, no nosso caso. Aí, isso é uma coisa que você pode estabelecer. Vou fazer um jejum de 6 horas por dia. Claro que esse jejum de 6 horas não vai fazer à meia-noite às 6 da manhã. Período que você tá dormindo, Igual a né? Kathleen. Com a nossa filha, né? Pai, eu jejuei, pai. Eu jejuei. Eu falei, que bênção, né, filha? Pai, eu perguntei, que horário que você jejuou? Pai, eu jejuei da meia-noite às 6 da manhã. E eu falei dormi. assim, filha, toma vergonha, vai. Saquete. É o jejum hibernacional. De hibernação. Não faça isso, entende? Até o nosso irmão perguntou, nesse período de jejum, a pessoa dorme na madrugada ou precisa ficar em oração? Olha, aí é uma questão particular sua. Por exemplo, dormir você vai ter que dormir. É um jejum prolongado, é 40 dias. Agora, se você quiser fazer um período de oração na madrugada, você pode fazer. Nós estaremos no canal do YouTube à meia-noite orando coletivamente. Você vai ter o seu particular de oração, sim, algo individual, mas também coletivamente na meia-noite, de hoje, inclusive, que vamos iniciar, nós estaremos orando coletivamente. Você vai abrir o seu jejum às 18 horas, mas a oração coletiva nós estaremos fazendo à meia-noite no nosso canal do YouTube. Então, você pode estabelecer um propósito de orar na madrugada também, mas você não vai orar na madrugada todo dia, você vai ter que dormir, você vai ter que descansar. São 40 dias, não é um dia que você vai ficar sem dormir, não, são 40, não vai aguentar. Então, você vai estabelecer o período de descanso, obviamente. Amém. Pastor, nós estávamos falando sobre ofertas, né? O valor da oferta no jejum e tal. O Júnior, pastor, qual seria, ele está perguntando, né? Qual seria o valor da oferta de jejum, né? Igual nós, como casal, nós vamos ofertar os 40 dias, todos os dias, né? Nós colocamos no nosso coração de ofertar algo nesse período de jejum. Não é que você é obrigado a ofertar, né, não. meu bem?
Mas vai do propósito de cada um. Nós abrimos esse jejum, vamos fazer esse propósito de jejum, de oração nesses 40 dias. E dentro desse jejum, nós ofertaremos, porque nós sabemos o poder que tem. Agora, tem um valor estabelecido, pastor? Responde. Não, o valor estabelecido é aquilo que Deus direcionar você a fazer. Igual Deus me direcionou a estabelecer um valor específico de oferta no período jejuacional. E eu vou fazer. Eu vou fazer, na realidade, 2 ofertas. Uma pela minha vida, família, e uma pela igreja. Então, são 2 ofertas que eu vou estabelecer diariamente no período de 40 dias. E o valor, na realidade, não existe um valor estipulado. 1.000, 10.000, é aquilo que Deus colocar no seu coração. Às vezes Deus vai colocar para você ofertar Entendeu? R$1, R$2. E aí, Não sei, vai de cada aí um. é cada um. Como ele pode cada falar, um. se você tiver condições, ele vai falar, eu quero que você oferte R$1.000 diariamente. Aí é você e Deus. É um particular de cada um. Não existe valor definido, porque é uma coisa de foro íntimo e direcionado pelo Espírito Santo. A Cíntia Bispo está perguntando, pastor, na sua igreja vai ter atendimento durante os 40 dias de jejum para nós fazermos oferta de expiação? Na nossa igreja vai ter atendimento? Se na nossa igreja vai ter atendimento durante os 40 dias para nós fazermos oferta de expiação. Sim, a gente tem atendimento aí, esses dias que a gente vai ficar tranquilo, mas a gente tem atendimento todo dia. Isso, tá. Missionária Lucimeire, começa sempre na viração do dia, é isso mesmo, na viração do dia, que é às 18, começa o período de jejum. Amém, gente? Qualquer dúvida pode falar aqui. Pastor, quais são os mitos sobre o jejum, né? Hoje você coloca muitos mitos, muitas falácias, muita gente assim falando, né? E nessas falas, nessas questões, né, do povo tentar entender o jejum, quais são os mitos que o senhor mais escuta ou mais vê por aí sobre o jejum? São vários mitos, né? Primeiro é um mito que às vezes o jejum é uma dieta milagrosa. E aí tem um contexto mais naturalista, no sentido de as pessoas querem fazer um jejum porque ela quer uma solução rápida para os seus problemas de saúde. Então, o resultado jejuacional, ele pode variar de uma pessoa para outra. Tem pessoas que vai jejuar que vai ser curada. Sim. Tem gente que vai jejuar que vai ser curada depois. E tem gente que vai jejuar e que não vai ser curada. Essa é a verdade. Então, o mito. Deus pode fazer? Deus pode. Ele que é Senhor. Ele faz o que Ele quer. A outra coisa é que... Outro mito é que o jejum não é adequado para todos. Isso não é verdade. O jejum não é recomendado para pessoas com certos problemas de saúde. Diabetes tipo 1, doenças cardíacas graves, transtornos alimentares. Mas... é um mito falar que o jejum não é adequado para todos, porque, como eu disse, o jejum determinado é aquele jejum que você arranca alguma coisa da sua alimentação e você faz um propósito com Deus. Então é possível todos jejuarem. É possível todos estabelecerem um propósito de jejum, um princípio de jejum, uma prática de jejum. Um outro mito é não causa perda de massa muscular. É mito. Porque geralmente uma pessoa, quando ela jejua, ela perde sim peso. Ela perde muito peso, aliás. E muitas vezes perde sim massa muscular. A não ser que a pessoa tenha um problema de saúde, né? Sim. Às vezes tem problema na tireoide, que é aquela de engordar. E a pessoa, sim, mesmo fazendo jejum, ela não emagrece. Ou diabetes, né? Algum tipo, assim, de problema de saúde, né, pastor? Aí, sim, aí a pessoa não emagrece, mas isso faz emagrecer, sim. Geralmente o jejum, ele emagrece. E é um mito achar que o jejum não vai trazer causa de perda de massa muscular, porque ele vai de alguma forma trazer, tá? Vai sim trazer, às vezes, agora, é claro, existe aí recomendações médicas, dá para fazer um jejum também que dê para você manter isso, tá? Outro mito, não causa aumento de colesterol.
Olha só que interessante. O jejum pode, em alguns casos, aumentar o colesterol LDL, ruim, mas isso pode ser influenciado pela genética e outros fatores. Então, existe aí vários mitos, tá? Sobre jejum. O que você precisa entender? Todos podem jejuar de alguma forma, todos podem. Você tem que esperar o tempo da ação divina no seu jejum, tá? E também entender que o jejum, de alguma forma, sim, vai te ajudar a emagrecer. Isso é fato, ele vai fazer isso porque é uma função até do jejum, que no mundo é chamado de dieta também. O jejum no mundo é uma dieta que é feito, tá? Mas é muito importante você ter esses discernimentos. Amém. Olha só, tem alguém aqui ainda com dúvida do jejum das 18, vai até as 17 do dia seguinte, 23 horas. Abre uma janela que se alimenta e às 18 começa novamente o jejum. É isso mesmo, e segue até 3 dias. Isso, não segue até 3 dias. É os 40 dias assim. Você vai seguir os 40 dias assim, entendeu? Vamos lá, de novo. São 40 dias de jejum. Hoje, vou iniciar às 18, vou até amanhã às 17. Me alimento no período de 1 hora até às 18. 18 horas, reinicio o jejum. Vou de novo até às 17 horas. Me alimento no período de 1 hora. Novamente, reinicio às 18 horas. Isso durante 40 dias. Pastor, mas eu não vou conseguir fazer um jejum OMAD de 23 horas. Faz um período Faça menor. um período diário menor de tempo. Sim. Pode fazer de 6 horas, de 8 horas, de 10 horas. Mas como eu falei, né? Evite certos alimentos, principalmente os embutidos, os industrializados, né? Aqueles alimentos condimentados. Tenha uma alimentação nesse período. Já faz um detox. Já faz um E aproveita para eliminar já faz tudo uma alimentação um pouco mais também. Natural. A Simone Filinto, ela está perguntando, pastor, posso tomar água? Tomo medicamento contínuo. Eu, por exemplo, vou falar de mim. Todo jejum que eu faço, ele é à base de líquidos. Por quê? Porque eu jejuei tanto que eu fiquei com cálculo renal. Hoje eu não tenho, mas eu evito. Por quê? Porque, nossa, só quem teve cálculo renal sabe. Eu jejuava demais. Então eu adquiri cálculos renais. Então hoje todo jejum eu faço à base de líquidos. Então você pode fazer sim, nesse período de 23 horas, um jejum que também não vai ter abstinência alimentar, mas vai ter líquidos. Você vai ingerir líquidos sem problema nenhum. Pastor, eu quero fazer todos os dias. Eu acho que esse jejum ele tem que ser a base pelo menos de líquidos. Porque Sim. Como é um jejum muito prolongado, você ficar sem beber água no período aí de 23 horas e só uma janela de 1 hora não é legal. Então você pode fazer esse jejum a com nível água. de abstinência alimentar, mas a base de água. líquidos, de água. A base tá bom? de água. Pode ser também de chá, não tem problema. Chazinho, vai ajudar. Sim. Pastor, o que fazer num jejum, né? Sabemos que nós temos que fazer muitas coisas no jejum, mas explica para o povo o que fazer no jejum. E Adina, deixa eu só te responder antes que o pastor responda a nossa pergunta. Você já almoçou, não tem problema. Começa hoje a partir das 18 o jejum. Então, no dia de hoje, você vai poder comer até às 18, entendeu? No dia de hoje, até às 18, você come normal. Tomar café da tarde, faz. Hoje que nós, às 18, na viração do dia, que nós começaremos esse jejum. Tá bom? Então, não tem problema se você já almoçou, se você vai tomar café da tarde ainda hoje, pode tomar. Mas às 18 hoje, começamos esse jejum. Então, pastor, o que fazer num jejum? O que nós devemos fazer quando nós entramos, né, nesse propósito de jejum, desse mover, né, que é esse propósito? Então, primeira coisa, o que você faz num jejum? Você ora. Estabeleça momentos de oração. Uhum. Então, nesse período de 23 horas, o irmão está perguntando aqui, serão 40 dias corridos? Claro, é 40 dias de oração, de jejum. Sim. Corridos.
Então, o que você vai estabelecer? Primeira coisa, o que se faz durante o jejum, né? Qual que é a pergunta, pastor? Repete. Vamos lá, pro pessoal ouvir. O que fazer dentro desse propósito de jejum? Primeiro, tenha momentos de oração. Estabeleça a rotina de oração. De 1 hora, de 2 horas, de 3 horas, não sei. Aí vai depender do seu particular. Segundo, beba água com frequência. Porque também não pode fazer um jejum longo sem água. É o que a gente falou agora. Terceiro, tá? Medite na palavra de Deus. Pense e medite nas escrituras, na palavra de Deus. Sim. Você precisa ter momentos de oração, também momentos de meditação e estar ligado à palavra. Você precisa fazer isso. Quarta coisa, coloque louvores no local secreto do seu dia a dia. Coloca louvor lá, escute louvores, estabeleça louvores espirituais, de maneira que você possa atrair a presença de Deus, até porque a Bíblia diz que Deus habita em meio aos louvores. Se você sentir tontura, mexa-se mais devagar, descanse, porque às vezes a pessoa, né? Evite situações que fique tentado a comer, como festas ou encontros sociais. Isso já aconteceu comigo e eu abortei o jejum. Sim. Fui na casa de uma irmã começou a fazer comida, fritar as coisas, na época, muitos anos atrás. Eu falei assim, Jesus, sabe que o zoinho assim do franguinho, assim, aí que eu acabei quebrando o meu jejum. Então, evite situações que você fique tentado a comer, como festas, encontros sociais, encontros alimentares. Porque parece que nesse momento que a gente vai jejuar, o seu olfato, ele fica mais aprimorado. Fica mais aflorado. A minha esposa já fez muita... Ah, não, vou contar aqui. A minha esposa, ela já fez muita coisa nessa área. Eu entrava num propósito de jejum, ela fazia umas comidas, querido, que eu falava assim, você tá deixando o inimigo te usar, né, serva? Tô nada. Você tá deixando o inimigo te usar. Então, assim, era complicado, tá? Não é nada, gente, olha só. Ele entrava nos períodos de jejum e assim, eu tenho 4 filhos. As crianças tinham que comer. Aí a gente morava num apartamento, né? Hoje faz 1 mês e pouco, 2 que a gente tá na casa, mas a gente morava num apartamento. Tudo que você vai fazer, assim, inunda o apartamento. Aí ele sofria, gente. E uma vez que ele tava de jejum, aí subiu aquele cheiro fritando carne, você lembra? Foi fritando aí, bife. Tá vendo? Então vamos lá. Ter momentos de oração, rotina de oração, pensar e meditar nas coisas espirituais, ler as Sagradas Escrituras, colocar louvor na sua casa, beber água com frequência, não faça jejum longo sem água, se sentir tontura, mexa-se devagar e descanse, evite situações que você se sinta tentado a comer, Sim. Tá? Se sentir dor de cabeça, mal-estar, beba mais água nesse período, em nome de Jesus. Aproveite o tempo da refeição para orar, para ler a Bíblia. Então, assim, às vezes você também, né? Eu acho que o principal, pastor, é a gente se conectar com o Eterno. Sim, nesse tempo. Que é isso que eu vou falar, ó. Fique em silêncio para ouvir a voz de Deus. Sim, conectar. Outra coisa, pratique tzedakah. O que é isso? Atos de justiça. A bondade ao seu redor. Então o jejum deve provocar atitudes de tzedakah, que é o que eu estou falando. Ofertar. Oferte na vida de pessoas, oferte na igreja, oferte na casa do Senhor, oferte, porque é o momento de você fazer isso. Isso vai gerar algo poderoso no espiritual. Escuta o que eu estou falando. Evite, gente, evite você ficar lá no celular, assistindo o que não convém, ou até coisas, sabe, engraçadas, de chocarrices, sabe? Evite essas coisas nesse período, evite a televisão, né? Homens que gostam muito de assistir futebol, evita assistir futebol nesse tempo, né? Nesse período. Esse período você vai tirar para você se conectar mesmo com o Eterno. Foque na palavra. Focar na palavra de Deus. Foque na oração. Sim, focar na palavra, na oração. Se você tiver que assistir algo, assista algo da parte do Senhor que vai edificar a sua alma. Mas também assim, né, pastor? Vigiar com o que você ouve, né? Até na internet, tá bom? Outra coisa aqui também, tá? Se achar que deve parar, então pare. Que às vezes a pessoa tá lá, pastor, não tô aguentando, tô passando mal, tô não sei o quê. Então pare.
Porque, olha só, não continue apenas porque é uma razão de uma meta. Ah, tem uma meta a cumprir de 40 dias. Não, queridos. Entenda, você está em um Começando. treinamento. Você está treinando o seu corpo para Sim. períodos de jejum ainda maiores. Então, faça isso. No entanto, que é isso que eu vou tratar sobre o jejum meate-meate. Vamos A lá. Andréia Barbosa, ela está perguntando: Pastor, eu estou num propósito de jejum de 21 dias. Incluir esse de 40 dias tem alguma implicação com o de 21 que já estou fazendo? Não. Hoje estou no 7º dia. Isso aí são jejuns de múltiplos propósitos. Ah, eu comecei um, mas já entrou um outro também. É múltiplos propósitos. Você estabelece esses jejuns de múltiplos propósitos. Tá? Entendi. Amém, pastor. Porque tem muita gente perguntando isso daqui, que já está num propósito Isso, de assistir jejum. pregação, colocar louvores. Sim. Se movimentar nas coisas espirituais. Essa é a grande verdade. Você não vai ficar lá vendo o talk show, você não vai ficar vendo stand-up, você não vai ficar vendo piadinha, Sim. não. Você vai focar nas coisas espirituais. Nas O coisas jejum, espirituais. ele tem que ter esses elementos agregacionais. Foco nas coisas espirituais. Tá. Amém, gente? Pastor, como lidar com o jejum se sinto mal-estar? Tem gente que sente muito mal-estar. Como lidar com o jejum? Então, Quando a pessoa passa mal, a pessoa tem se que ir sente fazendo mal. testes corporais. Você pode contar o seu testemunho, né, pastora? Sim, ó. Conta o testemunho seu para eles. Gente, quando eu comecei a me derramar na presença do Senhor, eu já tinha, né? Eu já vim da igreja, de berço evangélico. Quando criança, eu conseguia fazer uns jejuns, né? Quando criança. Mas aí na adolescência, juventude, eu tive um problema de estômago, que foi uma gastrite nervosa, tal. Eles falavam que era nervosa, mas não tinha raiz da gastrite que eu tive. Na realidade, foi uns bombons de erê que eu comi, né? Já contei aqui para quem não sabe. E aí me acarretou esse problema. E assim, quando eu comecei no meu processo de cura, de libertação, que eu comecei a jejuar, eu não conseguia jejuar. Porque se eu ficasse meia hora sem comer, eu passava muito mal, mas muito mal mesmo. Tipo, eu já tinha que levantar e já colocar alguma coisa no meu estômago, porque senão eu vomitava, mesmo sem ter nada, eu vomitava nada. Era, se tinha o líquido lá do estômago, do fígado que fala bile, eu vomitava aquilo, se não tinha nada. E eu passava mal de passar mal. Então, quando eu comecei o jejum, eu falei para Deus assim, falei, Deus, meia hora eu não consigo, mas eu vou começar com meia hora. Aí você fala, nossa, toma vergonha, né? Meia hora de jejum, mas para mim, gente, era algo muito sacrificial, porque eu passava mal de passar mal. Então, na primeira e na segunda semana, eu comecei meia hora de jejum. Passava mal, vomitava e ficava com dor de cabeça e ficava com tontura. Era um negócio assim muito ruim. Aí eu fiz o meu propósito de meia hora. Na outra semana, ou depois de 15 dias, eu aumentei para 40 minutos, 45, não sei muito. E eu fui aumentando gradativamente esse período de jejum a cada semana que passava, passando mal. E com o decorrer do tempo, eu ia segurando ali, ficava ali. Ia diminuindo o passar mal, né? Até que chegou o dia que eu fiz um jejum até meio-dia. Aquele foi o romper, amados. Aquele foi um romper quando eu consegui fazer até um determinado tempo, um jejum até meio-dia, sem nada, e eu não tomava nem água. Né? Que foi esse o propósito que eu fiz, de não tomar nem água. E quando eu entregava o jejum, eu orava e entregava só com um copo assim de suco natural, e depois durante o dia que eu ia comendo aos pouquinhos, né? Ia comendo, me alimentando. E foi algo extraordinário, porque olha só, depois eu não lembro quanto foi o período até eu chegar a meio-dia, mas eu sei que foi um período prolongado e eu fiz um jejum indeterminado. Eu abri o propósito, mas eu falei, eu vou ver até onde eu aguento, e foi indo. Até que chegou. Quando eu fiz o jejum até meio-dia,
que foi algo extraordinário para mim na época, né? Hoje não, hoje eu consigo fazer igual esse jejum que a gente vai iniciar, eu já consigo fazer. Então, na época foi assim, Jesus me curou até do problema de estômago que eu tive. E eu nunca mais, vou falar para você, nunca mais tive problema de estômago. Nunca mais eu passei mal porque eu fiquei de jejum. Nunca mais eu tive aquela, a não ser, né, dor de estômago assim, de uma coisa que você come, caiu mal, normal, mas assim, de ter problema de estômago, de ser algo de deficiência de saúde, nunca mais. Olha só, eu fui buscar pela minha cura, pela minha libertação no outro sentido da alma, né? E fiz esses propósitos de jejum e dentro disso, Deus me curou dessa parte do estômago. Amém, pastor? Amém. Né? Porque é poderoso, gente, é poderoso. O jejum, ele é poderoso. Então, eu tenho essa experiência de se sentir mal-estar. Então, faça o jejum de acordo com o seu organismo. Respeite o seu organismo, respeite o seu corpo, sabe? Aí você vai aumentando aos poucos. Você vai galgando aos poucos esse jejum. Se é 3 horas que você consegue ficar de jejum, começa com 3 horas. Depois de um tempo, você aumenta 3 horas e meia. Depois de um tempo, você aumenta para 4 horas, até você começar a romper no jejum. Amém, amados? Pastor, é preciso contar para os outros que estou jejuando, que estou fazendo jejum? Não. A Bíblia vai falar sobre isso lá em Mateus capítulo 6, versículo 16, né? E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que aos homens pareça que está jejuando. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuardes, unja a cabeça e lava o rosto. Olha só, chave, hein? Todo jejum você tem que ungir a cabeça e lavar o rosto. É o que está na Bíblia. Para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu pai que está no oculto, e teu pai que está em oculto te recompensará. Então, as pessoas gostam de falar, né? Eu estou jejuando. Não, eu estou num propósito. Acabou. Você não precisa ficar falando, abordando o que você está fazendo para que os outros saibam. É um propósito particular. Aliás, queridos, tem coisas que a gente vence no silêncio. Tem coisas que a gente vence na calada de propósitos. Essa é a grande verdade. Então, perguntando aqui, pastor, se nesses 40 dias acontecer de ir numa festa, ter alguma festa para ir, como que a pessoa faz? Aí é o que eu falei, evite situações, lugares de tentação alimentar. Porque se você sabe que ali vai ter comida, busque não ir. Ou tenha também domínio próprio. Essa é a grande verdade. Eu já fiz jejuns que eu estava em lugares e eu falei, não vou comer, só vou beber líquido. Acabou. Água também, suco, algo do tipo. E eu não comi. Porque quando você também vai adquirindo uma maturidade jejuacional, isso é tremendo, porque você sabe, não, eu estou no propósito e ninguém vai me tirar desse propósito. Essa é a grande verdade, porque você já tem ali algo estabelecido dentro de você. Agora, se você sente uma tentação muito forte, não vá. E se você já tem essa maturidade jejuacional, você pode ir e você vai ali estabelecer, não, eu não estou comendo algumas coisas por um princípio espiritual. Acabou, é simples assim. A Fernanda Marinho está perguntando, pastor, e para quem trabalha, como devo proceder? Mesmo princípio, aí vai depender do serviço dela, né? Se ela trabalha e você acha que vai ser desconfortável jejuar durante esse período longo de tempo diário, que é 23 horas, então você jejue menos. E jejue geralmente no período que você está em casa. Que você pode estar ali fazendo um propósito, ter o seu particular com o Senhor. É assim que a gente faz, porque aí isso vai facilitar para você. Olha, eu vou contar uma experiência. Quando eu comecei a jejuar, eu trabalhava, né? E lógico, no período de meia hora eu ficava em casa. Depois, quando foi indo até
Quando foi indo até meio-dia, né, o meu jejum e ultrapassava, eu ia trabalhar de jejum, ficava no meu trabalho em jejum até o período de trabalhar. Só que eu fazia o meu trabalho e na minha mente eu ficava o tempo inteiro conectada com o eterno. Entendeu? Conectada com o eterno. Eu fazia o meu trabalho ali, fazia tudo que eu tinha que fazer, mas dentro de mim eu estava em espírito de oração. Fazia o meu trabalho normal, mas dentro de mim estava em espírito de oração. Na hora que eu ia entregar o meu jejum, eu ia no banheiro da empresa. E aí eu entregava, fazia uma oração bem baixinho ali para Deus, né? Eu entregava o meu jejum e eu ia, que era no período do almoço ou do café, e aí ali eu orava dentro do banheiro e ia comer, né? Dentro do horário de trabalho. Se você tem essa possibilidade, que você trabalha num ambiente mais tranquilo e você tem essa possibilidade de ficar ali fazendo o seu trabalho, não incomodar ninguém, e ficar, eu não ouvia louvor ali na hora, mas eu ficava com a minha mente conectada com o Senhor. Isso daí você também pode fazer. Amém? Pastor, tem alguém perguntando aqui. Pastor Rogério, esse jejum seria no horário de Israel ou no horário aqui do Brasil? Horário do Brasil. Horário do Brasil. Amém, amados? Para quem... Porque está em Israel? Não. Então é horário do Brasil. Pastor, e o que é o jejum de ação de graças? O jejum de ação de graças é aquele jejum, na realidade, o jejum que você faz agradecendo a Deus por algo que você recebeu. Ou às vezes você faz até um jejum de ação de graças profético. Como assim, pastor? Não recebi, mas já estou jejuando, agradecendo a Deus por aquilo que eu vou receber. Então você pode ter essas duas questões. Eu vou fazer um jejum porque eu quero agradecer ao Senhor pela bênção que eu recebi. Não, eu vou fazer um jejum porque profeticamente eu já estou declarando que eu vou receber determinadas coisas. É um jejum de gratidão. Senhor, esse jejum é para agradecer ao Senhor pelos benefícios que o Senhor tem me dado. Esse jejum é para glorificar ao Senhor por todas as bênçãos que o Senhor tem me concedido. Então, isso é jejum de ação de graça, que, aliás, poucos fazem. Sim, a e maioria esse é um não dos faz. jejuns mais poderosos que existem, tá? É o jejum de gratidão, o jejum de ação de graças, porque a maioria, queridos, não agradece. Deus faz, Deus realiza, e muitas vezes a pessoa não faz um jejum de gratidão. Estão perguntando aqui também, o casal pode ter ato sexual nesse período de jejum? A Bíblia diz que o casal tem que fazer um acordo entre si. Se o marido falar que pode, pode. Se falar que não pode, não pode. Tem que ter concordância. Então, por exemplo, vou fazer o jejum de 40 dias, mas não vamos ter nada. A Bíblia diz tem que ter concordância entre o casal, tá? Se a mulher falar assim, não dá, o marido não dá, não faça. Faça períodos curtos. Acabou. É assim que funciona. Que aí evita, e outra também, jejum sexual não pode ser por muito tempo para que não venha a tentação, como diz as Escrituras. A Maria Rita disse assim, quando eu tento jejuar, o que faz quebrar o jejum é a irritabilidade, ficar nervosa. É porque, na realidade, irmã, quando você começa a jejuar, há uma movimentação no mundo espiritual. Aí o inimigo vem oprimir você. Então o que você precisa fazer nessa hora? Orar, falar em línguas. Vou até falar sobre isso daqui a pouco, pastora. Coloca na pauta aí. Sim. Tá? Sim. E aí, como fazer o jejum corretamente, assim? Algo do tipo? Uma perguntinha. Mas você precisa entender, porque essa irritabilidade não é simplesmente uma questão de fator orgânico. Que acontece, pode perceber, às vezes quando a gente está sem comer, a gente fica nervoso, né? Nervosa, porque o nosso corpo ele não está recebendo os nutrientes necessários, realmente afeta a nível químico. Porém, entretanto, existe também uma batalha espiritual que é travada quando você inicia um jejum. E muitas vezes o inimigo ele vai querer te irritar, ele vai querer te tirar do sério, ele vai querer levantar situações, ele vai querer paralisar você no propósito que foi estabelecido. Então não pare, não retroceda, continua no foco do jejum. Amém. A Adriana Ribeiro falou assim, pastor, já me falaram que jejum de 6 horas não seria jejum, e sim consagração. Isso é verdade? Na realidade, é um propósito, entende? Porque se você não... o jejum bíblico ele é de 25 horas, não é nem de 24.
O jejum total, 25 horas, sem comer, sem beber. Entende? Sim. Agora, jejum de 6 horas não é jejum, é consagração. De certo modo, mas é jejum. Não deixa de ser um sacrifício. Não deixa de ser um sacrifício, não deixa de ser uma abstinência alimentar. Até porque Deus conhece o particular e a condição orgânica de cada um. Então faça aquilo que você consegue fazer. Pastor, tem uma pessoa aqui perguntando se ela pode assistir as novelas da Record que são bíblicas no período de jejum. Não, já vou falar assim. Não é porque é da emissora tal, porque se diz bíblica que não tenha contaminações, porque tem. Pois tá? Porque as pessoas confundem, né? É porque acha que não tem, mas tem os namorinhos, tem as insinuações. Não faça isso. Por que de vez assistir a novela, você não vai pro teu quartinho de oração e vai passar lá o período na novela orando, clamando pela presença? Entende? É isso. Desfoca e foca no que é espiritual. Pastor, e o que é um jejum, como diz o nosso tema de hoje? Meate, meate. Aleluia. Nos explica sobre esse jejum. Jejum meate, meate. O jejum meate, meate, como a nossa irmã está falando aqui, é o jejum do pouco a pouco de Deus. O que é o jejum pouco a pouco? A pastora Keila, ela já falou aqui de uma maneira abrangente sobre isso. É aquele jejum que você realiza ele aos poucos. Porque tem gente que é assim, eu vou fazer um jejum, nunca jejuou na vida, eu vou fazer um jejum de 3 dias seguidos. Vai morrer, querido, vai ter problemas. Não vai aguentar. Você nunca teve uma preparação para isso. Então o jejum meate-meate é aquele jejum que, primeiro, você se prepara para fazer ele. Porque também não adianta, né? A pessoa vai lá, olha o que ela faz, ela come comida, proteína, carne a semana toda. Estou me preparando para fazer o jejum. Isso não é preparação. Na realidade, você não está se preparando para o jejum. Você está, na realidade, intoxicando, às vezes, até o seu corpo para o jejum. Então, você precisa primeiro se preparar. E se preparar para o jejum, comidas leves, coisas mais leves. Porque o teu corpo, ele precisa se acostumar com a ausência alimentar. Então, primeira coisa, o jejum meate-meate é o jejum que você se prepara antes. Segundo, o jejum meate-meate é o jejum gradativo. Estabeleça períodos curtos de jejum. Você que está iniciando, pelo amor de Deus, inicia um jejum de 3 horas, de 6 horas, de 9 horas, no máximo. No máximo. Entende? Aí, como a minha esposa disse, meu Deus, eu já estou me sentindo bem jejuando. Vai aumentando gradativamente. Não, pastor, eu vou fazer um jejum de 25 horas, porque às vezes tem gente que consegue, tem gente que não consegue. Então o jejum meate-meate, primeiro é o jejum da preparação. Segundo, é o jejum, tá? Dessa questão gradativa. É o jejum gradativo, pouco a pouco. De Deus. É o meate-meate, o pouco a pouco de Deus. E o jejum meate-meate é o jejum também, jejum pós-jejum. Uhum. Porque as pessoas, elas não se preocupam com o pós. Aí, a pessoa terminou de jejuar, ela parece que ela nunca viu comida na vida. Sai comendo igual Sai comendo tudo, passa mal. Eu me lembro de uma vez que eu jejuei e eu fui e terminei de um propósito de jejum, nem lembro quantidade de dias, fui lá e comi carne. Passei mal, tive que tomar soro. Por quê? Porque eu não me preparei o pós-jejum. Então o jejum, ele existe a preparação do jejum, existe a da atividade do jejum e existe o pós-jejum. O jejum meate-meate, ele vai te dar todos esses discernimentos, pouco a pouco, vai devagar, comece aos poucos, vai por etapas, vai por fases. O que Deus quer te ensinar? Que você precisa ir devagarzinho, mas você vai devagar para chegar no seu destino final, porque isso certamente vai treinar você para o ministério de jejum. Então faça isso e você vai ver a diferença que isso vai fazer na tua vida.
A Cimara, Portugal, você vê lá, é uma dúvida que ela diz, né? Quando eu falei assim que eu entrava às vezes no banheiro para entregar o jejum, mas dizem que o banheiro não é um lugar legal, porque ali é um lugar onde as pessoas fazem as necessidades fisiológicas. Banheiro não é um local negativo, por ser um banheiro público ou por ser, na realidade, banheiro. Aí depende, né? Você não está fazendo em si o seu propósito no banheiro, né? É isso que nós temos que ter entendimento. Você está ali, igual, você está saindo, você está fazendo o seu propósito de jejum, de oração o dia inteiro, né? No seu local de trabalho, no teu ambiente de trabalho. E está ali conectado com o eterno, no seu trabalho, fazendo as suas coisas fora do banheiro. Eu digo assim, de você só ir lá para você realmente só entregar, fazer uma oração longe de todo mundo. Lógico, gente, se no teu trabalho tem um outro lugar isolado que você pode orar num cantinho para você entregar o seu propósito e depois ali você comer, maravilha, melhor do que o banheiro. Porém, tem gente que não tem essa facilidade. Então, vai lá no banheiro, né? Nos períodos de intervalo que você tem, né? Não mate o tempo do trabalho, porque não vai adiantar, né? Não coma o tempo do teu trabalho. Entendeu? Faça o seu trabalho, faça os períodos do seu trabalho direitinho. No período de intervalo, ou de almoço, ou de café, que você vai entregar o seu jejum, você não tendo outro lugar para ir, você vai lá no banheiro e você entrega ali, depois você sai e continua tendo essa conexão com o eterno, você só vai comer o alimento, tá bom? Não significa que no período que você não estiver de jejum alimentar, que você estiver comendo, que você também não vai estar conectado com o eterno. Aquelas horas ali, né, pastor? Verdade. Não, você está fazendo um Na realidade, propósito. assim, ó, essa questão é o seguinte. A questão de jejum territorial, que existe o jejum territorial em dois aspectos. O jejum que você faz para destornar algo territorial e o jejum que você faz em determinado território, porque você tem aquele ambiente somente para fazer. Igual a minha esposa não tinha, então ela decidiu fazer ali o fechamento daquele propósito. Acabou. É o lugar que ela tinha. Aí, queridos, é do particular de cada um, é do momento de cada um. Entendeu? Você pode fazer, é igual o lugar secreto. O lugar secreto pode ser no escritório, pode ser na sua cozinha. Às vezes o seu lugar secreto vai ser até no banheiro, porque você não tem privacidade oracional ou jejuacional. Então você estabelece um local quando você tem esse local. Quando você não tem, você busca em Deus ali um momento oportuno a nível territorial para aquilo. É assim que funciona. Sim, a Desaquiel está perguntando, pastor, posso intercalar os propósitos nesse jejum? Tipo, uma semana o jejum, essa semana esse jejum é para perdão, na outra semana é para bênção de alguma resposta. Até chegar os 40 dias, ela pode fazer isso? Ela pode e deve. Porque o propósito é desatar o sobrenatural. E o sobrenatural para desatar, ele começa com isso, tratativas de pecados. Então você pode. Eu vou fazer assim, pastor, 7 dias eu vou fazer um jejum por tal situação. Outros 7 dias por tal situação. Outros 7 dias. Maravilhoso. O importante é isso. Você estabelecer esses propósitos jejuacionais. Isso vai ter peso no mundo espiritual. A Janaína também está fazendo uma pergunta, pastor, que diz assim, pastor, para fazer o jejum eu tenho que determinar a hora de começar e terminar, ou posso começar sem determinar a hora para terminar e tentar o máximo que eu puder de horário? É uma pergunta que a gente já respondeu, Janaína. O propósito do jejum, igual, claro que acho que você não entrou agora, mas olha só, todo jejum tem início e tem fim. Você abre o jejum e você fecha o jejum. A partir do momento que você estabeleceu o tempo de duração do jejum, a nível de carga horária e a nível de quantidade de dias, você já tem aí uma resposta do que você vai fazer. Tem que começar e tem que terminar. Então, eu estabeleci que eu vou fazer o jejum agora, OMAD, de 40 dias, em que nós vamos iniciar
no horário que tem que iniciar, que é a partir das 18 horas. Todo jejum é a partir das 18 que se inicia. E a gente vai encerrar ele dentro do propósito do jejum OMAD, que é de 23 horas de jejum. Então ele vai se encerrar às 17. Eu inicio às 18 e encerro às 17, apresentando esse jejum para o Senhor. Ponto. Após isso, 1 hora de janela de alimentação, reinicio o jejum de novo, apresentando o jejum ao Senhor de novo. Senhor, ó, já fiz o período da alimentação, estou reiniciando o meu jejum. No dia seguinte, às 17, entrego o jejum novamente. É assim que funciona. Isso pode ser de acordo com o tempo que você definir. Eu vou jejuar meio-dia, um exemplo. E vou encerrar às 18. Comece e termine. Abra e feche o jejum. Lembrando que cada um, nesse período, se você não consegue jejuar esse intervalo todo, você pode jejuar menos. Faça no período que você puder, amado. O importante é você fazer um propósito de jejum, de oração, de entrega. E quando a gente faz essa corrente entre nós, que mais pessoas participam, né, Deus se manifesta de uma forma sobrenatural, porque Deus diz assim, que é na unidade que Ele ordena a bênção. Então, nós nos unimos em jejum e oração para que o Senhor venha desatar algo sobrenatural sobre as nossas vidas. Então, é esse o propósito. Se você não pode fazer esse... pastor, é muito tempo. Não, faça menos, faça o seu período que você puder fazer, já é bênção perante o Eterno. Pastor, e o jejum e a oração em línguas? Como que faz? Assim, qual é o poder que tem a oração em línguas dentro de um jejum? É poderoso porque o jejum é associado à oração em línguas. A oração em línguas ela é um código encriptografado. Então, às vezes você não sabe o que você está orando, mas o Espírito Santo que ora em você sabe. Então, o jejum, que é uma renúncia particular de cada um a nível fisiológico, orgânico, alimentar, junto com a oração em línguas é algo poderoso, porque vai ativar o seu espírito. O jejum, o que ele faz? Ele ativa, ele mortifica a sua carne, ou seja, ele faz morrer a sua velha natureza e ele ativa o seu espírito. O jejum já tem esse poder. E esse jejum associado, alinhado com a oração em línguas, ele vai impulsionar isso. O seu espírito vai ser ativado e quando o nosso espírito é ativado, coisas extraordinárias acontecem. Milagres, curas, libertações, visão espiritual, arrebatamento em espírito, encontros angelicais, visão angelical, audição aberta. Muitas coisas se manifestam. Muitas coisas. Então, o jejum com a oração em línguas, ele vai ativar algo poderoso dentro de você. Ele vai fazer isso. Pastor, e elas estão perguntando aqui também, a respeito da Santa Ceia, caso seja no horário de jejum, pode tomar Santa Ceia normalmente? A Santa Ceia é a Santa Ceia, né? É um ritual alimentar, mas aí não tem problema, porque você já vai falar, Senhor, existe um período de ceia, nós vamos ceiar ali, queridos. É um mandamento do Senhor a ceia. Então, o mandamento, ele não interfere na prática que você estabeleceu. Natália, pastor, eu sou nova no jejum, eu quero fazer jejum de 40 dias. Posso fazer tipo meio turno? Tenho medo de não conseguir. Pode. Você pode fazer o período que você conseguir, meio turno, 6 horas. Um exemplo, te fala assim, Amém. Pastor, hoje eu consegui jejuar 6 horas. Aí no outro dia você chega para mim e fala, pastor, hoje eu consegui 9. Olha só, então você pode intercalar. Hoje eu não consegui fazer 23, eu fiz 12. Maravilha! É isso que você tem que entender. Você está treinando o seu corpo para períodos de jejum ainda maiores. Uhum. É aqui que está o segredo. Porque também é o jejum meate-meate. É o jejum do pouco a pouco. Porque a gente, queridos, acha que nós vamos fazer um jejum de alto nível. E esse alto nível, às vezes a gente acha que é a quantidade de tempo. Não é só isso. O jejum de alto nível ele envolve elementos que muitas vezes não está nem ligado em si à alimentação. Mas está ligado também a outros fatores. Então, jejue aquilo que você consegue jejuar.
Porque esse é o jejum meat-meat. É o jejum que você consegue jejuar, o período que você consegue jejuar. E como minha esposa havia dito, vai aumentando gradativamente. Porque o teu corpo ele precisa passar por esse processo de adequação jejuacional. E aí você daqui a pouco você fala, nossa, eu estou jejuando 20 horas e não estou sentindo nada. Por quê? Porque você adequou o seu corpo a esse período de jejum. Ao jejum. E, pastor, nesse período, né, a pessoa ela tem que ficar muito vigilante, porque quando nós começamos um período de jejum, de oração, principalmente para quem não tem muito essa prática, o inimigo ele vem com uma fúria sobre as nossas vidas, né? Então a pessoa tem que ficar em alerta. Quais são as situações, pastor, que podem se levantar ao redor da pessoa quando ela está em período de oração? São várias situações, tá? Que podem se levantar. É problema com o filho, é problema com o cônjuge, é problema financeiro, é problema na igreja. São várias situações que muitas vezes querem se levantar para inviabilizar o seu jejum. Justamente para você sair no foco do jejum, para você se ficar desequilibrado emocionalmente, Ficar nervoso. ficar nervoso, ficar nervosa, irritado, irritada. Então, você vai precisar ter esse entendimento que quando você levanta um jejum para o Senhor, que você faz um jejum para o Senhor, um jejum espiritual, várias situações podem vir ao teu encontro. E você tem que entender que você precisa superar isso. Você precisa vencer isso. Então comece um jejum e fique atento para situações que podem se levantar contra o jejum que você está fazendo. E ó, um detalhe, se está se levantando situações, é porque o jejum ele está tendo validade no mundo espiritual. Você está conseguindo, na realidade, experimentar algo da parte de Deus, que muitas vezes você não viu, não enxergou, mas algo está acontecendo no mundo espiritual. Então continue, não desista, segue em frente e não retroceda. A Jéssica Apolinari disse assim, pastor, e para quem é bem magrinho, como faz nessa questão? Porque a gente começa a jejuar e emagrece bastante. Eu tô rindo porque o meu filho, o Moisés, está aqui. Ele é o vareta da família, gente. A gente fala que ele faz treinamento de osso. Ele faz oscilação. É verdade. Ele é ossuloso. Na realidade é assim. É jejum. Jejum, é. Eu era magro também. Hoje eu tenho um corpo mais atlético. Você vê as fotos do meu esposo quando era solteiro. Gente, ele era tão magrinho. Tinha um corpo mais atlético, né? Essa é a verdade. Menos até. Agora, sim, você vai jejuar. E independente da sua condição física, se é magro, se é obeso, né, se está sobrepeso, o jejum é para todos. Para os magros e para os que estão acima do peso. Isso vai ajudar um ao outro, independente, vai ajudar o jejum espiritual. Amém. Pastor, e como nós devemos encerrar um jejum? Como se encerra um jejum, né? Como se começa, se inicia e como se encerra um jejum, né? Porque muita gente tem... ela sabe até começar um jejum, mas não sabe encerrar. Ou sabe encerrar, mas não sabe começar, né? Ou ela nem começa nem encerra, só entra lá, deu o horário, ela vai lá, entra, começa só a fazer o jejum de alimentação. Não... Como que faz, né, pastor? Primeira coisa, o caminho do jejum. Vai encerrar o jejum, evite alimentação pesada após jejum. Então, se alimente de um alimento leve. Tá? Então comece com uma refeição leve de fácil digestão, como frutas, legumes, sopa suave. Porque olha só, você está vindo de um jejum rompedor, de um jejum prolongado. Então não adianta você comer uma comida pesada, porque isso vai trazer problemas orgânicos. Você vai ter problemas, como eu disse, né? Estava num jejum pesado, fui lá e comi carne. Aquilo pesou. Sim. Eu comecei a sentir como se o meu organismo tivesse uma tesoura dentro. Então, a primeira coisa, para encerrar um jejum, coma uma alimentação leve. Segundo, expresse toda a sua gratidão
ao iniciar a refeição, agradeça a Deus por ter te concedido força, direção. Agradeça a Deus por tudo que você recebeu nesse período jejuacional. Porque muitas vezes você faz um jejum e parece que nada está acontecendo. Eu digo que jejum é como uma semente que você planta na terra, que longe do seu alcance visual você não está enxergando, mas lá no culto algo está acontecendo, tá? Em terceiro, reserve um tempo de reflexão. O que Deus fez? Igual, eu fiz uns tempo atrás um jejum de 40 dias. E esses tempos eu estava refletindo, eu falei, quantas coisas que Deus fez. Então, reflita sobre as experiências, os aprendizados, as revelações que o Senhor te deu. Eu vou fazer até uns períodos assim de lives nesse jejum, sobre experiências que o Senhor vai me dar nesse período. Então, faça isso, reflita. Em quarto, faça registro de tudo que Deus te entregar, tá? Anote num caderno, diário, os momentos da oração, reflexões, insights, revelações, direcionamentos, discernimentos que Deus vai te entregar. Faça um registro. Quinto, tenha discernimento. Então, após o jejum, você não vai parar de buscar, porque o jejum é para isso, para te ativar, para te despertar. Agora eu jejuei, pronto, eu deixo de orar, eu deixo de ler a Bíblia, eu deixo de buscar. Aí que tá errado, porque o jejum, ele é um impulsionador espiritual. Então, tenha discernimento, continua buscando, continue aplicando aquilo que Deus vai te ensinar, continue buscando a conformidade do Espírito Santo para a tua vida. Em sexto lugar, tá? Tenha comunhão. Continue na comunhão, fortaleça a sua comunhão através da leitura bíblica, da oração, da adoração, da oração em línguas. Não pare de buscar. A comunhão no Espírito vai te levar em lugares ainda maiores. Porque olha só, nem sempre vai dar pra gente fazer jejuns longos, mas a comunhão no Espírito, a comunhão na presença de Deus vai te impulsionar da mesma forma. Por isso que a gente estabelece períodos, porque aquele período ele vai liberar algo sobre a nossa vida, que vai permanecer, que vai prevalecer, e através daquilo que eu receber da parte do Senhor, eu vou caminhar e eu vou potencializar aquilo no mundo espiritual. A Mafalda, né, que é a pastora Mafalda aqui da igreja, ela está compartilhando algo aqui no grupo, na live, que assim, por exemplo, ela faz jejum de 3 em 3 horas, que é um horário que ela não toma medicamentos. Então, faço de alimentação e água. Então, ela faz o jejum, que ela não toma medicamentos, de água e de alimentos. Ela faz esse jejum e coloca esse propósito diante do altar do Senhor. Então, nós conhecemos, é um casal que nós temos aqui na igreja, e eles tomam muitos medicamentos, eles têm algumas questões, né, de saúde, e por conta disso eles procuram fazer um horário de jejum, né, dentro daquilo que eles não vão tomar medicamento, não vão tomar água, e realizam esse propósito. E Deus recebe esse propósito sobre a vida deles, né, pastor? Sim. É verdade. Né? No caso deles, existe uma questão médica, então eles precisam fazer dessa forma. E isso vai ajudar muito. Sim. Isso vai ajudar muito aí eles a impulsionar. Então eles são fiéis, eles são leais. Uma coisa, pastora, que não me perguntaram aí, é coisas que quebram o jejum. É o que quebra o jejum, pastor? Até eu tô vendo aqui. Comer e beber, a ingestão de alimentos e bebidas. Poxa vida, você tá em jejum, que é uma abstinência alimentar. Você vai lá comer, beber, no sentido, né? Tudo bem, tem uma base de líquidos. Mas a pessoa vai ingerir alimentos, isso vai quebrar o jejum. Outra coisa, prática de masturbação, porque tem muita gente que infelizmente também faz essas coisas. Vômito intencional, a pessoa começa a fazer um vômito intencional, tá? Uso de substâncias, dependendo. Principalmente coisas com açúcar, chás com muito açúcar. Tudo isso vai gerar. E também algumas tradições, os atos sexuais, onde que o casal tem que fazer a concordância em relação ao jejum. Algumas coisas que quebram o jejum, né? Mas não significa que eles não possam ter ato, né, pastor? Não. Mas olha só, quebrar o jejum também não significa que você foi reprovado. Mas significa que você tem... Eu sempre falo, pessoal, quebrou o jejum? Continua. Continua, por quê? Ai, quebrei o jejum. Você quebrou o jejum naquele momento, mas você pode continuar e... Pede perdão e continue. Lembrando que você está numa crescente.
Lembrando que você está, na realidade, no gradativo de Deus, no meate. Deus está trabalhando em você, Deus está treinando você, Deus está, na realidade, trabalhando na sua vida. O Jonathan está falando assim, quais os benefícios para o cristão na parte espiritual do jejum? Quais são os benefícios? Boa pergunta, né, pastor? Benefícios do jejum espiritual é a ativação de espírito. O jejum espiritual, ele abre a sua visão, a visão dimensional. Você vê o mundo espiritual, vê demônios, vê entidades, vê anjos do Senhor, vê movimentações no espiritual. O jejum espiritual, ele te ativa para arrebatamento e espírito sair do corpo, entrar nas dimensões infernais, terrenas, celestiais. O jejum espiritual, ele te ativa dons espirituais, poderes espirituais que você recebe da parte do Senhor ou que já possui e muitas vezes está abafado dentro de você. O jejum espiritual, ele te ajuda a iniciar algo a nível ministerial. O jejum espiritual, ele te protege também no espiritual. Então o jejum, ele tem vários benefícios espirituais. Mortifica a sua carne. Mortificação da carne, fazer a sua velha natureza morrer. O jejum te ajuda a se arrepender, né, pastor? Também. Porque a gente fica mais quebrantado, fica mais sensível ao quebrantamento, não é, pastor? Sim. Então o jejum espiritual é algo muito profundo. O jejum espiritual, quando você faz ele da maneira certa, ele quebra cadeias, ele quebra grilhões. O jejum, meu Deus, vou fazer uma live sobre isso, olha só. Sim. Oh, Jesus, aleluia. Mas o jejum espiritual, ele faz você ou seres angelicais viajarem no tempo para ativarem um favor de Deus na sua vida. Ô, glória. Dependendo do jejum, Deus vai lá no dia em que aconteceu tal coisa, tal agravante na sua vida e ele quebra aquilo, olha só, viagem no tempo para poder te abençoar. Como também ele vai no teu futuro e ativa o seu destino. Isso é jejum. O jejum é algo tremendo, queridos. O problema é que, pode ver, é uma luta para jejuar, é uma batalha para jejuar. O jejum te cura na saúde, cura as nossas emoções, cura nosso corpo físico. O jejum, ele vai ter... tem vários tipos de jejum, né? Eu já fiz lives aí de jejum. O poder do jejum 4-4, o poder do jejum genético, o poder do jejum elétrico. Olha só, tá aqui, ó. Aqui, mas é que não tá aparecendo o tema, olha só, né? O poder do jejum nos horários proféticos, nos dias proféticos, nos meses proféticos, nos anos proféticos. Tem vários tipos de jejum. Eu vou lançar vários livros sobre jejum ainda, vários livros que eu vou lançar e que... Nossa, esse aqui mesmo eu falo sobre fundamento de jejum, código genético de jejum, tipos de jejum. A gente pode falar só o jejum nos horários proféticos, né, pastor? Então, por exemplo, existe o jejum nos horários proféticos. Só um exemplo, tá? Que eu não vou falar sobre isso. Se quiser, adquire o livro. Mas o jejum da meia-noite é o jejum que... É o jejum por libertação. É o jejum de libertação. Você jejua em prol de libertação. Pastor, eu quero abrir um jejum, fazer um jejum de 40 dias pela libertação da minha vida. Pode ser libertação sexual, pode ser libertação da família, pode ser libertação territorial, pode ser libertação de caráter, não importa o tipo de libertação. Então, existe um horário, biblicamente falando, que a gente chama de horário profético, que quando você jejua naquele horário, o portal dimensional ligado àquele favor é a meia-noite. Então, à meia-noite se abre um portal espiritual que vai emanar bênçãos, anjos do Senhor que descem, que sobem, com aquele favor específico da parte do Criador. A Rosimeire está dizendo assim, pastor, quando vou jejuar, tem muitas vezes que se levanta pessoas aqui de casa para me tirar do foco da minha paciência. Não é fácil. Novamente... Você tem que matar a charada, como diz. Você tem que entender que é o inimigo querendo te fazer parar. Então, respira fundo e continua. Pastor, meu marido não é cristão. Não entra em concordância comigo no período que estou de jejum. Total de 3 dias. Nesse de 40 ele não entenderá. Ficar tanto tempo sem ter ato. Na realidade, é aquilo que a gente tem falado, né, gente? Faça o jejum. Como eu já disse, presta atenção. Às vezes a gente fala, vocês não estão dando ouvido. Tem que ter concordância entre o casal.
Ele É não o que a Bíblia entende, diz. ele não é Ele cristão. não vai concordar? Então não faça, ou faça o propósito, tá? Que é simples assim, gente. O marido não quer, a esposa não quer, não Mas não entende. significa que ela não pode Ela fazer o pode fazer jejum. o jejum, Você só mas vai fazer o jejum de alimento. de alimento. E dentro desse jejum de alimento, você vai fazer esse propósito de 40 dias, né? Só que você já tem que falar, Senhor, eu tenho que ter ato por causa do meu cônjuge. Acabou. acabou. Deus sabe, Deus entende. Sabe, Deus entende. E vai pro tchaca-tchaca. É E assim que vai funciona. receber o teu propósito de jejum de alimento. Não é verdade, pastor? Verdade, filha. É mais ou menos nisso, né, que você tem que ver. Então, gente, quando você estiver no período de jejum, você tem que estar atento a pequenos sinais, as questões, como diz aqui, né, que a menina falou que tem muita perseguição. Você vai ter perseguição, você está fazendo um propósito. E dentro desse propósito, você também vai receber uma bênção do Senhor sobre a sua vida. Então, o inimigo, com certeza, vai se levantar, porque ele não vai querer que você receba esse propósito, ele vai querer frustrar você, ele vai querer te paralisar. Como diz já, ele é o inimigo das nossas almas, é o nosso tentador. Então, ele vai nos tentar em relação a tudo isso. Amém? Ah, Rafaela, eu estou fazendo propósito aqui. Depois de 2 dias da bênção do primogênito. No momento em que eu estava tocando o teclado, gravei algo saindo do teclado, indo em direção à porta. Não era inseto. Às vezes são manifestações, né? Pastor, aí tem uma mulher aqui perguntando, Tamara Lopes, pastor, pode fazer jejum estando menstruada? Gente, dentro desses 40 dias... Pelo amor de Deus, você não vai jejuar 40 dias da sua vida, não vai? Então, não, menstruada. Menstruada, perdão. Você não vai menstruar 40 dias, então é óbvio que você pode jejuar. Entendeu? Normal. Dentro desses normal. 40 dias, a mulher vai entrar nesse período. Até porque é um período de jejum. Porque também se te ensinaram isso, eu queria entender, porque tem pessoas aí que jejum 40, 70 dias, 100 dias, mulheres, e ela não tem esse fator na vida dela, menstrual, então não tem nada a ver. Faça o jejum. Amém, normal. Amados. Então, pratiquem o jejum na sua vida. Dentro disso, Deus vai ativar, né, a sua vida espiritual. Ele vai ativar em você as questões espirituais, aberturas de ouvido, visões espirituais. Você vai estar mais sensível para ouvir a voz de Deus. Amém, pastor? Sim. E olha, quem quiser entender mais sobre o poder do jejum nos horários proféticos, está aqui, ó. Você pode entrar no nosso canal do YouTube aí, porque tem... Canal não, né? Na nossa loja do YouTube, porque na nossa loja temos aí esse livro, tem outros também de jejum, tá? Que a gente já tá lá, você pode adquirir também, até porque vai te ajudar você a entender sobre o assunto, tá? A entender sobre isso. Porque também as pessoas querem aprender, mas tem coisa que não dá pra ficar falando tudo aqui, até porque o tempo é curto, né, pastora? O tempo é curto. Teria que ser um curso bem extenso e tal. Tem muita coisa, né, pastor? Tem muita coisa. Agora, é importante sim você fazer aí jejuns espirituais. E no meu caso, de 40 dias, que vai de 23 em 23, ele começa às 18, pode fazer por várias áreas. Sim. Eu já falei isso aí. Pode assista passar. Lá, assista de novo. Pode fazer por todos os propósitos que você quiser. Cada semana você pode intercalar um propósito e assim vai. A Antonieta Lopes está perguntando, pastor, eu posso fazer um jejum às 18 por libertação? Você pode fazer, mas o horário de libertação é à meia-noite. Você pode fazer às 18 horas, mas o horário em que o portal da libertação está aberto é à meia-noite. Mas você pode fazer um jejum às 18, e quando chegar na meia-noite você estabelece, Senhor, ó, chegou o horário. Aliás, isso é tremendo, né? Quando você entende isso aqui, tá, sobre esse assunto, em cada horário você estabelece um propósito. Então, meia-noite, vou jejuar, vai pegar, porque é um jejum de 23 horas, no caso do OMAD, jejum OMAD, ele pega à meia-noite e é a libertação. Aí 3 horas da manhã é um, 6 horas da manhã é outro, 9 horas da manhã é outro, e assim sucessivamente. É algo tremendo.
tá bom? A Sandra tá perguntando, pastor, e aquele livro? O senhor Não já terminou? terminei, serva, aguarde. Para de ser ansiosa. A Fernanda Marim tá perguntando, pastor, como ungir a cabeça e com o quê? Que você tinha falado Meu de ungir a Deus, cabeça serva, com que se unge a cabeça, com serva? óleo ungido. Pelo amor de Deus, já tá falando, é unção com óleo, aleluia! É unção, pega um olhinho, tem um olhinho, vai lá unge a cabeça. Amém. Só ungir, né? Faz uma oração de unção, pastor? Senhor, eu tô consagrando a minha vida, né? Consagrando a minha mente, as minhas emoções. Vai sair bastante livro ainda, né, pastor? É. Do jejum, qual é os livros que o senhor tem? Do jejum, eu tenho um livro dos horários proféticos. O jejum elétrico que tá lá em casa, que não pegaram. Jejum elétrico. Agora você me pegou, não lembro se tem mais algum. Gente, é tanto Eu acho que de jejum tem esses Tem também dois. um que é jejum de alguma... É mudança alimentar, que é ativando os dons na alimentação. Então seria o portal 4, o poder do jejum elétrico, ativando os dons na alimentação. Eu amo esse livro. E também esse aqui. E vai sair agora o dos dias proféticos, dos meses, dos anos. Como assim? O poder do jejum nos meses proféticos. Sim. O poder do jejum nos dias proféticos. Sim. Primeiro, horários proféticos, dias proféticos, meses e anos. São 4 livros. 4 livros. Por enquanto, o senhor só tem dos horários. Vou lançar o restante. Mas eu tenho o poder do jejum elétrico, que está ligado à conexão angelical, e também tenho ativando os dons da alimentação. Mas eu vou lançar um monte de livros sobre jejum. Um monte. Vocês não têm ideia. Vou lançar tudo. Tem um monte de coisa dessa área aí que eu vou lançar. O Jonathan Souza está falando assim, pastor, a palavra de Deus fala que o reino de Deus é conquistado à força, tomado à força. Jejum ajuda a se apropriar do reino de Deus? Com ajuda certeza. Porque te abre para o mundo espiritual, você fica mais ativo espiritualmente. Então isso te ajuda demais. Até as outras religiões jejuam, né? Todas as religiões do mundo, até satanista jejua. Só para vocês terem ideia. Pra ativar o bichinho lá na sua vida? Então, assim, o jejum é algo poderoso. É uma criação. Então tem muita coisa. Igual, eu vou lançar o jejum 4.4, que é o jejum ligado ao código de Adão. Tem muita coisa sobre jejum. Não vou falar, não. Segredos de mi coração. Tem muita coisa tremenda de jejum. E essa semana mesmo eu vou falar de várias lives. São tudo livros que eu vou lançar, queridos. Que as minhas lives, todas elas vão se tornar livros. Ou você acha que eu dou live porque eu só dou live? Eu amo dar live para vocês ensinar. Mas, acima de tudo, eu estou montando um conteúdo meu. São conteúdos meus, que Deus me deu. E eu estou abrindo isso para vocês. Agora, tem muita coisa nessa área aí. Tem muita coisa de jejum que as pessoas não entendem, pouco se falam. Eu já falei igual esse jejum. Eu vou falar do jejum agora do portal Dalet. Esse jejum é tremendo, tá ligado? Tá na viagem no tempo. Tá ligado à viagem no tempo. Entende? Eu já dei um também, pastora, que eu vou lançar. O poder do jejum destronador de principados. Entende? Então, tem tudo lives aí sobre jejum que as pessoas elas precisam estudar. A gente tem falado muito de jejum. Eu dei uma agora, que eu vou lançar o livro também, O Poder do Jejum na Tipagem Sanguínea. Eita. A maioria nunca ouviu isso. Não ouvi, não. O Poder do Jejum na Tipagem Sanguínea. Essa é nova. Então, assim, é um assunto extraordinário. Sim. Vou falar sobre o poder do jejum 116. Como assim, pastor? É o jejum que ativa os meses proféticos. Tem o jejum também, que é o poder do jejum 806, que é o poder da oração de 20 horas. Gente, eu vou falar algo para vocês, tá? Bem. Às vezes nem eu, como esposa dele, olha que eu absorvo muita coisa, né, do pastor. Eu sei bastante coisa. Mas tem vezes, amado, que nem eu consigo acompanhar o cérebro, né? Não consigo. Então, gente, muita coisa eu sei. A maioria delas, tipo 99% daquilo que ele fala aqui, eu sei, né? Porém, tem algumas coisas que ainda eu ainda não consigo gravar. Muita informação. Já pensou? Ai, gente, só Jesus. A Harmony,
pastor está dizendo assim, quando habitamos na Europa, tomamos em conta o horário onde vivemos? Geralmente você toma em conta o horário que você vive. Sim. A Sinara falou, perdão aí, pastor, pelas perguntas. Tenho que aproveitar filha, a fique em oportunidade para tirar minhas dúvidas. Tá Gente, certo. nós amamos quando vocês Eu perguntam. gosto. Porque tem coisas que a gente está aqui falando, né? Igual eu vou perguntando para o pastor, mas tem pergunta que não está aqui na pauta. E é bom vocês Outra perguntarem. coisa, às vezes quando a pessoa pergunta, o Espírito Santo me ativa Sim. para ter um discernimento. Então, por isso que eu abro. Tem pastores que não abrem o chat, no Instagram, YouTube, outras eles não abrem. E eu amo abrir o chat, porque eu gosto disso, eu gosto dessa interação. Não liga Sim. não, eu brinco assim, mas eu gosto de falar, eu gosto de ensinar. A Fernanda Marinho perguntou, então, pastor, qual tipo de óleo? Porque já me falaram que não pode usar Compra o óleo azeite mirra. e nem Não. qualquer óleo. O pessoal fala demais. Aham. Qualquer óleo. Qual é o qualquer óleo? Todo óleo que existe hoje é fake. E se eu for entrar nesse assunto aqui, já é um podcast. Porque os óleos que existem, eles não são não é verídico, não é o óleo sagrado. Entende? Só existe um rabino no mundo que sabe fazer o óleo sagrado da Bíblia. Então, assim, na boa, falam muito e não sabem de nada. Lógico que você não vai pegar o óleo de soja, né? Agora, o óleo, quando você pega um óleo, você ora, quebra o poder comercial e ritualístico também. Tem óleos que são fogo estranho, inclusive, tá? Agora, o que você vai fazer? Você vai pegar aquele óleo, consagrar o Senhor e estabelecer algo espiritual. Queridos, é um óleo. Pega o óleo de mirra, porque o óleo de mirra é o óleo Sim. ligado à preparação para entrar na presença. Se não tem aonde você mora, não tem aonde comprar o óleo de mirra, não tem uma loja evangélica, não tem. Entra no site, né? Antigamente eu vendia óleo, hoje eu não tô Antigamente vendendo. não vendia. Mas, tipo assim, entra lá no Mercado Livre, lá vende óleo para as igrejas, lá tem a parte lá, tem óleo das 7 unções lá, tem um óleo de mirra. Entra lá e compra lá. Aí você leva para a igreja, leva para o pastor orar no monte, para consagrar ele ao Senhor. E aí você pode usar na sua casa. Se tem o seu pastor aí, pede para ele orar, consagrar o óleo, né? Se for num monte, melhor ainda. Se não for, só ora, leva para a igreja e pede para o pastor consagrar para você. Pronto, acabou. Volta para sua casa com óleo. Ou se não, se na sua igreja o seu pastor te dá óleo, igual a gente faz aqui com os membros da casa, a gente deixa os galão de óleo, a gente fica ali orando, ungindo, consagrando o tempo inteiro. E os membros vêm só, às vezes nem traz o potinho. Eu que compro uns potinhos, deixo aqui e vou colocando os óleos para os membros aqui da casa. Se seu pastor tem essa disponibilidade, vai lá na igreja, fala, pastor, me dá um pouquinho aí do seu óleo, leva para casa e pronto, acabou. Quero ensinar sobre jejum situacional, jejum sabático, jejum de festas bíblicas, jejum alcalino, jejum vegetariano, vegano, né? Tem vários jejuns aí, é top. Cada jejum tem uma caracterização. A Antônia tá rindo e perguntando assim, então me responde, pastor, tomar chimarrão no período de jejum pode? Se você estabelecer um jejum que tem base de líquidos, pode, não tem problema. Aliás, é muito bom, é detox. É detox. Né? Eu só não gosto de tomar chimarrão porque é muito quente, mas Para chá. quem gosta, né? É chá, dependendo do chá, ele é desintoxicante, né? Essa é a grande verdade. Amém, pastor? Amém, pastora. Amém. Vamos encerrar essa live, gente. Muito obrigado, sabe, pela presença de todos vocês. Obrigado por compartilhar, obrigado por perguntar, obrigada por participar dos nossos ensinos, desses estudos que são maravilhosos. Obrigado, pastor, por sempre estar aqui conosco para nos ensinar, né, todos os dias. Né, ele está na live lá no canal do YouTube do Rogério Saíte e no Instagram do pastor Rogério Saíte, não é, pastor? Sim, e de terças a sextas, né, pelo nosso canal, pastor Rogério Saíte, Instagram também, Rogério Saíte _, você pode entrar lá. Se o Moisés puder colocar no chat ali, agradeço de coração. A minha esposa também, ela tem
Começamos, né? Começamos. Começamos nessa sexta-feira, amados passada. e amadas, principalmente as amadas, mas quem for homem quiser participar também para aprender, né? Sobre a sua mulher, sobre a mulher, aquilo que a gente ensina, pode também participar. Mas começamos nessa sexta-feira, que passou agora, é um trabalho com as mulheres na parte da manhã, nesse canal do Zaitcast. Cadê minha câmera, Moisés? Do Zaitcast. Já tá, já. Verdade. Amém? E nós começamos o primeiro episódio, foi uma bênção, falamos sobre o caminho da cura, falamos sobre cura interior, e nessa sexta-feira nós estaremos de volta às 9 horas da manhã, com um programa voltado para mulheres virtuosas. Gente, nós vamos falar de tudo sobre esse canal: filhos, família, vida espiritual, cura, libertação, restauração. O meu esposo montou uma escola para mim de mulheres que se chama Escola Ixá. Nós vamos partilhar muitas coisas dessa Escola Ixá aqui no canal. Amém? Amém. E nós agradecemos. Compartilhe as nossas lives, ative o sininho, se inscreva. Sabe, tem muita gente que precisa ouvir esses ensinamentos. Então, eu peço a ajuda dos amados para nos ajudar aqui, o nosso canal a crescer. Porque se está sendo bênção para você, vai ser bênção para outras pessoas também. Esse mês, pastora, vai ter outras pessoas que vão vir aqui. Sim. Né? Vão ter algumas pessoas que eu convidei para estar conosco também. Vamos estar gravando com pessoas diferentes. E vai ser algo sobrenatural. E vai ser um novo tempo nesse sentido aí que o Senhor vai fazer. Eu acredito nisso. Vai gerar algo muito poderoso, tá? Então, se inscreve no nosso canal do Zaitcast também. Compartilha, convida pessoas. O meu canal, da pastora também. A pastora já está com um canal, depois a gente vai passar para vocês também. Que a pastora vai focar também muito nesse trabalho com vocês. Tem mulheres, o meu Instagram, né? Que aí tem o Instagram dela. Qual que é o seu Instagram? Keila Zait, pastora Keila Zait. Pastora Keila Zait. Vocês já perceberam que nem ela sabe o Instagram dela? Vocês perceberam, né? Então, assim, a gente está compartilhando, tem muito conteúdo para dar, queridos. Tem muita coisa para falar. Tem muita coisa para falar. O pessoal fala, mas eu montei faculdades teológicas de assuntos específicos. Aliás, eu estava montando universidades teológicas de assuntos específicos. Então, tem muitas coisas que as pessoas perguntam: pastor, como que você tem tudo isso? É o Espírito Santo, é o que eu falei. É uma vida de entrega, uma vida de busca. É assim, cada um tem um dom. Esse foi o dom que Deus me deu. Muitas vezes você tem um dom também que eu vou olhar e vou falar: que coisa extraordinária. Agora, cada um se movimenta naquilo que o Senhor preparou, tá bom? Outra coisa que eu só quero anunciar aqui, nós temos a escola, pastora, muito ligada a essa parte aqui de jejum, que é a escola profética. Sim. Entende? Então tem pessoas aqui que muitas vezes tem um chamado profético, jejuacional, inclusive, e que precisam estar a par disso. Então você que, sabe, você, pastor, eu gosto dessa parte de jejum, eu gosto dessa parte profética, vem fazer a escola profética, porque olha só, a escola profética ela tem 20 módulos, fundamentos proféticos, pastora, segredos dos profetas, alimentação profética, ativando a glândula profética, ativando os sentidos proféticos, aprendendo a ouvir a voz do Senhor, conhecendo o mundo espiritual, as chaves para você abrir a sua visão espiritual, vida dirigida pelo Espírito Santo, ativando o Espírito, chaves de arrebatamento em espírito, descobrindo o chamado de profeta. Olha o tanto de coisa, o poder dos sonhos proféticos, acessando portais dimensionais proféticos, dimensões espirituais, desvendando o profeta dimensional, batalha espiritual profética, ética profética, o poder do jejum profético. Olha aí. Fora isso, tem as masterclass, que são aulão. Aí tem ativando o profético na alimentação, o poder do sexo profético, desmascarando o trono de Jezabel no profético, desvendando o profeta vidente em você, o segredo profético nos monges, isso aqui é legal, vencendo demônios que travam o profético, aprendendo o jejum, olha aí, ó, desbloqueador do profético, ondas cerebrais proféticas rompendo espiritualmente, ativando anjos proféticos, o poder da genética profética. Olha o tanto, são mais de 35 masterclass, e aí você pode entrar em contato com a nossa irmã Leia Faria, DDD 34 98445 1608. DDD 34 98445 1608. Fala com a Leinha,
tá? DDD 34 984 451608 vai ser algo tremendo, tá bom? Amém. DDD 34 984 45 1608. Amém, amados. Então, um beijo a todos vocês. Fiquem na paz do Senhor. Shalom, shalom. Tenha um ótimo dia na presença do Eterno. Uma ótima semana. Amanhã estaremos no canal do Pastor Rogério Zaite até o final dessa semana para compartilharmos. Não esqueça, sexta-feira às 9 da manhã nesse canal aqui, programa com as mulheres virtuosas. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Fica na paz do Senhor.